Fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, do Ministério Minuto com Deus, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Eu estou transmitindo simultaneamente para o YouTube e para o Facebook. A partir de semana que vem eu vou conseguir transmitir para as 3 redes, incluindo o Instagram, porque estou dependendo de adquirir um outro celular, para transmitir para o Instagram. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e agradecer principalmente aquelas pessoas que contribuem com o nosso ministério, que nos ajudam compartilhando as mensagens, que nos ajudam financeiramente. E pedir, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que você ative as notificações. Aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos apoiar. Nós temos o Apoia-se, nós temos o Clube de Membros, você pode se tornar membro, porque nós somos um projeto independente. Nós caminhamos com as nossas próprias pernas. Fazemos tudo o que fazemos, essa divulgação da palavra de Deus diária, através dos nossos próprios recursos. Então, toda a ajuda que você nos der é importante. E principalmente, compartilhando essa mensagem com os seus contatos. Eu peço que você escreva aqui nos comentários, escreva o seu nome, o seu pedido de oração, o lugar de onde você está falando. É muito legal a gente ler os comentários e ver que tem pessoas que nos acompanham aqui de várias partes do mundo. Isso é muito gratificante. Eu estou vendo aqui o irmão Francisco Pedro, irmã Elizabeth, pessoas que estão acompanhando essa transmissão. E eu glorifico a Deus, por tantas pessoas aqui que continuam nos apoiando através da sua audiência e através do envio das nossas mensagens. Eu queria pedir que você escrevesse uma declaração profética que eu vou dizer aqui. Escreva assim, olha: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Escreva isso. Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Paz do Senhor, irmã Wanda Regina, acabou de entrar aqui. Várias pessoas entrando aqui, e eu gostaria hoje de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Toda passagem bíblica, ela tem a sua importância. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem. Alguns vão dizer assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, ela foi escrita por vários homens, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo. Por isso, quando nós paramos para ler a Bíblia, para refletir na Bíblia, é Deus falando conosco. Então, se de alguma forma Deus ministrar ao seu coração aqui, esteja aberto, esteja com a mente aberta, com o coração aberto para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus age através da palavra dele. A mudança que muitas vezes Deus quer fazer na nossa vida, ela começa com uma atitude de nós darmos ouvidos a Deus. E aí ele nos mostra aonde nós precisamos mudar, aonde nós precisamos aprender mais. Então tudo parte de uma atitude nossa. E a primeira atitude que eu peço a você hoje é que você ouça a palavra de Deus que eu quero compartilhar aqui e depois, naquilo que Deus confrontar você, naquilo que Deus desafiar você a uma mudança, que você esteja disposto a mudar, a se deixar ser transformado pelo Espírito Santo. Amém? A leitura que eu quero fazer hoje, ela está em Josué,
capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. É uma passagem bastante conhecida no meio cristão. É o momento em que Israel estava entrando na terra prometida e havia uma promessa de que eles conquistariam aquela terra. Então, dentre as cidades que deveriam ser conquistadas por Israel, essa é a primeira cidade que é mencionada aqui nas Escrituras, que é a cidade de Jericó. Então, eu queria dar, como tema a essa mensagem, derrubando os muros. Derrubando os muros. Eu peço que você ouça com atenção. Josué capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Está escrito assim, olha: os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. Eu vou parar aqui, no verso 1. Vou parar um pouquinho aqui, porque eu vou continuar a leitura. Mas eu quero que nós já comecemos a refletir no que a palavra do Senhor está nos dizendo. Havia uma cidade a ser conquistada e os portões dela estavam fechados. Ninguém saía e ninguém entrava. Eu quero dizer algo para você. Somente Deus é capaz de abrir portas e de fechar portas. Somente Deus tem a capacidade de abrir portas e de fechar portas. A cidade de Jericó estava rigorosamente fechada, mas diante do poder de Deus, não existe porta que não possa ser aberta. Em Apocalipse, capítulo 3, nos versículos 6 e 7, o apóstolo João, ao receber a revelação de Deus diante de coisas que iriam acontecer, ele escreveu, eu vou ler só um trecho aqui de uma das cartas do apóstolo João às igrejas, onde ele escreveu assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Talvez você esteja diante de uma situação que pareça ser impossível, diante de uma porta que, aos seus olhos naturais, é impossível de ser aberta, mas você pode confiar em Deus, porque Ele tem poder para abrir portas. Quando Deus conduziu o povo dele em meio ao deserto, quando o povo de Israel teve sede, não havia torneiras, não havia encanamento de água. Eles estavam no deserto. E no deserto, a água é muito rara. Mas Deus falou com Moisés assim: fere a rocha. E quando Moisés feriu a rocha, da rocha nasceu água. Então nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Se existem portas que estão fechadas na sua vida, tenha fé, tenha confiança, Deus pode abrir essas portas. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Continuando a leitura aqui. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Então, Josué recebeu ali uma palavra de Deus.
se havia ainda alguma dúvida no coração dele, no coração de Josué, a partir do momento em que ele ouviu a voz do próprio Deus, ele se encheu de coragem e de determinação. Josué estava ouvindo a voz de Deus, irmãos. Às vezes, nós estamos desanimados, porque nós não temos dado ouvidos à voz de Deus. Às vezes a gente não tem paciência para ouvir uma mensagem como essa aqui, né? Nós assistimos noticiários, nós ouvimos mensagens de autoajuda, mensagens seculares, mas nós não paramos para ouvir reflexões que são bíblicas. E por isso nós ficamos desanimados e fracos espiritualmente. Às vezes nós passamos a ouvir a voz da nossa própria consciência. Às vezes a gente conversa com nós mesmos. Você já fez isso? Às vezes quando você vai dormir, quando você desliga o celular, quando você apaga a luz, naquele momento ali, antes de você dormir, você conversa com a sua própria voz interior. E dependendo de como você alimentou a sua mente naquele dia, você começa a ficar doente com as informações que você recebeu e você começa a falar para si mesmo: poxa, eu sou incapaz, eu tenho tantos problemas, eu tenho limitações, eu tenho uma família problemática, eu tenho dívidas. Às vezes, ouvir a nossa própria voz interior faz com que a gente fique pior ainda do que a gente estava. Às vezes nós também ouvimos a voz das pessoas. E de acordo com as pessoas que nos cercam, isso fica pior ainda, não é verdade? Tudo isso por quê? Porque nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Josué ouviu a voz de Deus. O Senhor estava dizendo a ele: Josué, eu mesmo estou entregando a você a cidade de Jericó. Quando nós lemos a Bíblia, isso é Deus falando conosco. Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Tire um tempo de qualidade para ler a Bíblia e para falar com Deus. Você vai ouvir a voz dele. Então, eu quero dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está diante de algum problema, se você tem um grande desafio à sua frente, pare agora e ouça o que Deus tem a te dizer. Pare o que você está fazendo e ouça a voz de Deus. Deus disse a Josué: eu mesmo estou entregando você as chaves da conquista, as chaves da vitória. Jericó já está nas suas mãos. Não importa a quantidade de soldados que eles tenham no seu exército, não importa as armas que eles estejam empunhando, não importa a experiência de guerra que eles têm, muitos anos à frente de Israel, eu mesmo estou entregando a você as chaves da cidade. Porque Israel havia se acostumado a ser um povo nômade. Israel era um povo que passou por 40 anos vagando pelo deserto. Eles não tinham experiência de batalha, mas eles precisavam, naquele momento decisivo, se lembrar de que serviam ao Senhor dos Exércitos. Aleluia!